Nós vivemos no melhor mundo possível. Esse mundo que nós vivemos, ele é maravilhoso, ele é perfeito, tudo que acontece possui uma ordem, possui uma harmonia, tudo que acontece concorre para o bem-estar de todos, para o nosso bem-estar, tudo que acontece já era para acontecer, nós vivemos no melhor mundo que existe. Você provavelmente conhece alguém que pensa dessa forma, que possui essa visão de mundo. Dentro da filosofia, essa pessoa que possui essa visão um pouco romantizada, um pouco fantasiosa, ela poderia ser chamada de uma pessoa panglossiana. Mas o que significa isso? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Nesse vídeo nós vamos ver que o otimismo muitas vezes ele pode ser prejudicial. E para nós embasarmos o nosso vídeo, nós vamos utilizar como fundamento o livro Cândido, ou O Otimismo, do filósofo iluminista francês Voltaire. Então, vem comigo. Voltaire, então, o autor do livro, ele foi um filósofo iluminista francês. E por que Voltaire escreve este livro chamado Cândido, este livro sobre o otimismo? É interessante que nesta obra, Voltaire está fazendo uma crítica a um filósofo alemão chamado Leibniz. Leibniz tinha uma ideia filosófica de que nós vivemos no melhor mundo que existe. Para nós resumirmos um pouco da ideia de Leibniz, ele vai dizer, se Deus é perfeito, e esse nosso mundo é o único que existe, o único criado por Deus, dentro das ideias de Leibniz, portanto este mundo ele tem que ser perfeito, ele tem que ser o melhor mundo que existe, o melhor de todas as possibilidades de mundos que poderiam existir. E é exatamente essa ideia que Voltaire vai criticar com o seu livro Cândido. E esse livro ele vai ser publicado em 1759, mas antes dessa data, em 1755, Voltaire ele já tinha publicado o poema sobre o desastre de Lisboa, onde ele já trazia algumas críticas a Leibniz. Inclusive, eu acabei de gravar em áudio o poema de Voltaire sobre o desastre em Lisboa e o link está aqui na descrição. Então nós vamos fazer um resumo sobre o livro Cândido ou sobre o otimismo. Nós vamos pegar as suas partes mais importantes. Então eu já digo de antemão que se você pretende ler o livro Cândido, você tem interesse em ler, eu recomendo que você primeiro leia o livro e depois assista a este vídeo. Mas se você é aquela pessoa que está com pressa, não tem tempo de ler livros, infelizmente, né, graças a essa grande agitação da nossa vida pós-moderna, e você precisa de um resumo, ou você gosta de saber, não se importa com spoilers, então tudo bem, então você pode assistir este vídeo. Mas então nós vamos pegar os pontos mais importantes deste conto e será inevitável que nós iremos aqui abordar alguns spoilers. Cândido, como o próprio nome já diz, é um rapaz calmo, sereno, equilibrado, que mora em um castelo em Westfália. Opa! No melhor castelo do mundo, de acordo com Pangloss, que então fica situado em Westfália. Mas afinal, quem é Pangloss? Pangloss é um doutor que existe neste castelo em Westfália, do qual Cândido é discípulo. Pangloss, que é um dos personagens mais engraçados, é um personagem que eu particularmente adorei ele na história, e ele, que é um personagem fictício, mas ele vai seguir as ideias de Leibniz, essa ideia de que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, de que tudo que acontece, acontece em nome de um bem maior, mesmo os desastres, as doenças, as guerras, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser. Ele vai seguir então essas ideias de Leibniz. Neste castelo moram também o barão, que é o dono do castelo, a sua esposa, que é a baronesa, e a sua filha, a filha do barão e da baronesa, que se chama Cunegundes. Sim, olhem o nome da criatura. E Cândido ele vai ter uma paixão por Cunegundes, e Cunegundes também vai ter uma paixão por Cândido. Só que, digamos que Cândido ele não tem uma certa permissão para se apaixonar por Cunegundes, porque Cunegundes faz parte da nobreza e Cândido não. Mas num certo dia os dois acabam se beijando, o barão vê e expulsa Cândido do castelo a pontapés. E aí já começa o início da tragédia na vida de Cândido. Então é a partir daí que Cândido vai passar, digamos que por muitos perrengues. Ele vai ser torturado, ele vai ser capturado, ele vai ser menosprezado, vai ser humilhado, vai percorrer o mundo e enfim muitas outras aventuras que a gente vai ver lendo a obra. De início, quando ele é expulso, ele é recebido de uma forma muito hospitaleira pelos búlgaros. E ele até se sente espantado assim, de como aquelas pessoas eram receptivas, mas na verdade era uma cilada. E ali ele já tinha sido espancado e já foi feito de soldado para lutar na guerra.
depois ele consegue fugir dessa guerra, e ele vai então para uma outra região. E ele vai então para a Holanda, porque lá ele achava que as pessoas eram ricas, que as pessoas eram cristãs e, portanto, iam tratar ele bem. Só que quando ele chega lá, ele percebe que nada disso era verdade. Só pra vocês terem uma ideia, uma cena que é muito irônica, e o Voltaire ele tem muito isso, desse sarcasmo, dessa ironia, que vão esconder algumas críticas que ele faz à sociedade. Tem um momento que Cândido, ele se vê obrigado a pedir esmolas, e ele encontra um senhor, um sujeito, que estava falando sobre a caridade. Ele estava como se fosse fazendo uma palestra, uma exposição ali sobre a caridade, sobre a importância de nós ajudarmos as pessoas, enfim. E Cândido vai até ele pedir esmola. E o senhor se sente ofendido e simplesmente humilha Cândido. Olhem só que contraditório, que ironia. O sujeito que falava sobre caridade, ele simplesmente se nega a ajudar Cândido. Cândido ele acaba sendo recebido por um sujeito anabatista. E esse sujeito então acolhe Cândido. E essa é uma das poucas pessoas no livro, vão existir outras, que vão tratar Cândido bem. E é interessante que Cândido, por ele ser discípulo de Pangloss, ele também vai ter essa visão romantizada de mundo, mas este sujeito anabatista que recebe ele em sua casa, ele não tem essa visão, ele vê que no mundo existem sim tragédias, existem sim injustiças, mas ele acolhe Cândido da maior boa vontade. Então ele começa a passar alguns dias então na casa deste sujeito anabatista, até que um dia, quando ele estava andando pela rua, ele encontra um sujeito que estava com o rosto um tanto que desfigurado, parecia que alguma coisa tinha carcomido ali o rosto dele, destruído a fisionomia dele. Mas ele percebe que existe uma semelhança entre aquele sujeito e Pangloss. Pangloss é aquele filósofo do castelo do qual Cândido era discípulo. E aí então ele percebe que se tratava mesmo de Pangloss. E Pangloss então explica que houve uma guerra e que os búlgaros, aquele exército no qual Cândido estava há algum tempo atrás, havia invadido o castelo de Westfália e matado todo mundo, inclusive matado a Cunegundes. E aí Cândido fica triste, se vê apavorado com essa situação, se vê muito amargurado, e ele também acaba descobrindo que Pangloss, ele acabou adoecendo, ele acabou ficando doente por causa de um contato que ele teve com uma pessoa, e essa pessoa tinha uma doença. E essa doença chegou até a Europa por causa de Cristóvão Colombo. Mas já como o Pangloss tem essa visão extremamente otimista do mundo, extremamente romantizada, ele diz, né, que foi bom essa doença ter vindo, porque foi graças a Colombo que também chegou na Europa o chocolate. Então teria uma finalidade, teria algo bom nisso tudo, mesmo ele tendo ficado nessa situação extremamente grave. Olha até que ponto vai o otimismo de Pangloss. Cândido então pede para o sujeito anabatista para que ele também receba Pangloss em sua casa. E assim acontece. Aqui nós estamos fazendo um resumo, que é bem resumo mesmo, nós não vamos entrar em todos os detalhes da obra, porque a obra é um pouquinho extensa, então ela é rápida de ler, mas ela tem muitos detalhes, tem muitas aventuras, então a gente não vai conseguir contar tudo. Mas há um momento onde nós vamos ver até que ponto vai esse otimismo do Pangloss, em que está ele, o Pangloss, o Cândido e o senhor Anabatista em uma embarcação indo até Lisboa, em Portugal. Enquanto eles estavam no barco, nessa embarcação, indo até Lisboa, começa uma tempestade. E aí a situação começa a ficar perigosa. O sujeito anabatista, ele tenta pegar a direção da embarcação para conseguir direcionar ela para eles conseguirem passar pela tempestade. Só que o marinheiro da embarcação fica brabo e dá um soco no anabatista. Só que quando ele dá esse golpe, o marinheiro acaba caindo para fora do navio. Só que ele não chega a cair completamente, ele fica pendurado no navio. E o sujeito anabatista, como ele tinha um bom coração, como era uma pessoa muito boa, ele vai e tenta ajudar esse marinheiro. Só que quando ele vai ajudar esse marinheiro, o anabatista acaba caindo no mar. E o marinheiro ele consegue subir, ele nem se preocupa com o anabatista, mesmo o anabatista tendo tentado ajudar ele. E o sujeito anabatista, infelizmente, acaba morrendo afogado. Cândido fica apavorado diante daquela situação, ele fica pensando, nossa, ele era uma pessoa tão boa e agora morreu. Só que aí vem o Pangloss, sempre com a sua visão otimista, com a sua visão fantasiosa, e diz: não se preocupe, Cândido, os mares de Lisboa, eles foram feitos para isso, eles foram feitos para abrigar o corpo do Anabatista. Olhem só como é a visão de Pangloss. Inclusive, na introdução do livro, o narrador ele já traz essa visão leibniziana de mundo, onde nós vamos ver, por exemplo, que ele vai dizer que os olhos, o nariz, nessa composição que nós temos, ele foi feito para que nós pudéssemos usar óculos, que as nossas pernas, elas foram feitas dessa forma para que nós pudéssemos usar calças, por exemplo, que os porcos, eles foram feitos para serem devorados. Então, tudo uma lógica, que não é bem lógica, para mostrar
que o mundo é perfeito, que tudo tem uma razão de ser, que tudo vai sempre às mil maravilhas. Então Cândido e Pangloss chegam até Lisboa e lá acontece um terremoto. É interessante que esse terremoto inclusive aconteceu de verdade, mas aqui na obra Cândido a gente tem um aspecto um pouco mais fictício sobre ela. E quando eles chegam lá, as coisas já não começam a ir muito bem, que eu estou trazendo de forma bem resumida. As pessoas de lá, os sábios lá de Lisboa, acham que é preciso que eles sacrifiquem algumas pessoas através de uma cerimônia, queimando seus corpos, para que os terremotos cessem. E adivinha quem eles vão pegar? Eles vão pegar o Pangloss, o Cândido, inclusive a filosofia do Pangloss não é muito bem-vinda na região, e o Pangloss ele acaba sendo enforcado. E o Cândido, ele leva várias chibatadas, digamos assim, ele é torturado e depois ele consegue ir embora, mas infelizmente ele acaba ficando triste, ele acaba ficando abalado por ver que Pangloss havia sido enforcado. Uma velha então vai até ele e leva ele até uma casa um pouco distante dali, e lá ele percebe que na verdade Cunegundes estava viva. E aí você deve estar pensando, nossa, como é que Cunegundes estava viva? E aí ela explica que na verdade ela passou por situações extremamente difíceis, inclusive ela teria sido estuprada por um dos búlgaros, por um dos capitães búlgaros, e depois vendida como escrava, depois ela é vendida também para um judeu, que é o Dom Issacar, que é um cara obcecado por mulheres e que inclusive ela estaria na posse dele ainda, e mais de um outro homem, de um inquisidor. Inclusive Cândido depois vai matar um deles, vai matar os dois, na verdade, aí ele foge com a Cunegundes, tem toda uma história em relação a isso. Mas olhem só que interessante como o livro aborda os terrores que as pessoas passavam na guerra, onde muitas mulheres eram de fato estupradas. Cândido então vai com a velha, é assim que ela é chamada no livro, não sou eu que estou chamando ela de velha, e junto com a Cunegundes para o Novo Mundo. Eles vão então em uma embarcação. E aí é uma cena extremamente interessante do livro que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre ela. Quando eles estão nessa parte da embarcação, indo em direção à América, que era chamada de Novo Mundo, a Cunegundes ela vai ficar dizendo que ela foi a pessoa que mais sofreu no universo, ela é a pessoa mais sofredora do mundo. E aí a velha que estava com eles diz para ela que ela não conhece o que é sofrimento de verdade. E nesse momento a velha compartilha com eles a sua história. E nós vamos ver que é uma história que também vai ter algumas semelhanças com a Cunegundes, mas ainda mais. Aonde ela foi torturada nos tempos de guerra, foi feita de prisioneira, quase foi canibalizada pelos sobreviventes da guerra. Ela também havia sido estuprada por soldados, então uma situação extremamente horrível. E depois que ela conta este relato, eles têm a ideia de ouvir os relatos dos outros que também estavam naquela embarcação, para que eles também pudessem contar as suas histórias. E aí até a própria velha diz, né, que não vai haver nenhum sujeito naquela embarcação a quem não tenha conhecido o sofrimento durante a sua vida, já mostrando que o sofrimento, as dores, as aflições, elas são universais. Não há indivíduo que possua uma vida feliz, completamente feliz do início ao fim. Todos nós vamos passar por momentos difíceis. E isso já é uma crítica que Voltaire está fazendo para mostrar, olha, nem todas as pessoas são felizes, todos nós passamos por momentos difíceis. Na verdade, ninguém consegue ter uma vida 100% feliz. Eles chegam então a Buenos Aires, na Argentina, e lá, sim, de forma bem resumida de novo, a Cunegundes ela vai acabar ficando com o governador da Argentina, obrigada, óbvio, não foi por decisão dela, e nesse momento chegam algumas autoridades na região, ali em Buenos Aires, à procura de Cândido por ele ter matado aquele judeu, que era o Dom Isaac, aquele obcecado por mulheres, e o inquisidor. E então, o Cândido, junto com um outro sujeito chamado Cacambo, eles fogem para o Paraguai. E é interessante que lá no Paraguai, aqui de novo de forma extremamente resumida, conforme eles vão se aventurando nesses lugares, passando por inúmeras dificuldades, por inúmeros sofrimentos, cada pessoa que eles conhecem, eles veem que na verdade não era uma pessoa tão boa assim, e eles chegam até uma região que é a região de Eldorado. E lá nessa cidade de Eldorado nós vamos ver que é uma sociedade utópica. E isso já estava no imaginário europeu, de que a cidade de Eldorado seria uma cidade assim, cheia de riquezas, cheia de ouro, uma cidade que obviamente não existe. Óbvio que hoje aqui no Brasil tem cidades com esse nome, mas não é aquela a que se referia ao imaginário europeu. E nós vamos ver que lá é uma cidade, então quando eles chegam lá eles se surpreendem, porque a terra, a lama do lugar era feita de ouro, as crianças brincavam com ouro. E todo mundo achava um estranho eles chegarem naquela região e quererem pegar o ouro dali, porque até o Cândido ele pensava, bom, se o governador lá de Buenos Aires, lá da Argentina, está com a Cunegundes, eu vou pegar esse ouro e comprar a Cunegundes de volta, para que ela seja minha. E até as pessoas riem deles por eles estarem pegando terra do chão, mas que na verdade era ouro.
E lá não existe dinheiro. Observem a semelhança entre essa descrição de Eldorado com a economia de utopia que nós falamos em um outro vídeo, onde o ouro ele é completamente desvalorizado, onde não existe dinheiro. Então olhem só essa semelhança literária entre essas duas obras, a obra Utopia de Thomas More e essa descrição de Eldorado nesse livro de Cândido de Voltaire. Então lá eles só conseguem pegar muito dinheiro, eles pegam alguns carneiros que carregam riquezas e levam esse dinheiro com eles. O problema é que conforme eles vão levando esse dinheiro, eles vão perdendo esse dinheiro no meio do caminho. Eles vão passando por uma série de aventuras, vão conhecendo inúmeras pessoas que parecem gentis, que parecem hospitaleiras no primeiro momento, mas que são extremamente interesseiras e que só estavam, na verdade, utilizando o Cândido para conseguir usufruir das riquezas dele. No final, ele acaba ficando quase que sem dinheiro nenhum. Ele decide então que o Cacambo, ele dá uma certa quantidade de riqueza para Cacambo ir até a Argentina pegar a Cunegonde de voltas. E lá vai então o Cacambo. E ele combina de se encontrar com o Cacambo de volta quando ele já tiver resgatado a Cunegondes na cidade de Veneza, na Itália. Esse era o objetivo dele. E aí, então, para ir até Veneza, já como Cândido não podia ir até Buenos Aires porque ele era procurado por ter matado aqueles dois sujeitos, ele tenta achar na cidade em que ele estava o sujeito que fosse o mais sofredor possível, com o qual ele pudesse ir filosofando durante a viagem. E é aí que ele conhece um outro sujeito chamado Martinho. E o Martinho, ele tem uma visão maniqueísta de mundo, ele é um maniqueu. O maniqueísmo é aquela corrente religiosa que vê o mundo como um duelo entre o bem e o mal. Então, ele é um sujeito até um tanto pessimista, assim, bem diferente de Cândido. E os dois estão sempre filosofando. O Cândido tenta defender as ideias de Pangloss, de que o mundo é bom, de que o mundo é perfeito, e o Martinho faz aquele contraponto mostrando que nem tudo é tão bom assim. E eles passam por vários perrengues, são roubados por piratas, tem algumas dos seus tesouros perdidos e no fim eles acabam com muito pouco ouro, mas ainda acaba sendo até uma grande quantia considerável ao que as pessoas possuíam na Europa e em outros lugares do mundo. Então depois de ir costeando alguns países, depois de passar pela Inglaterra, eles finalmente chegam a Veneza, eles passam por inúmeras situações, conhecem outras pessoas manipuladoras que tentam apenas utilizar eles, Cândido e Martinho. E conforme toda essa viagem que eles vão tendo, eles vão filosofando, cada um tentando vencer os seus argumentos, mas até o Cândido ele já se mostra um pouco mais tendendo para esse lado do pessimismo, de realmente ver de que as coisas não são as melhores coisas do mundo. E ele até diz, né, como que eu queria que o Pangloss não tivesse sido enforcado, que ele estivesse aqui agora com a gente para analisar essa situação, porque ele sempre sabia o que dizer. Então, por um lado, ele queria que o Pangloss viesse tirar ele daquela ignorância que ele estava, daquele pessimismo que ele já estava nutrindo, porque ele via que conforme ele ia vivendo, mais sofrimento ele tinha, só acontecia um desastre, ele foi torturado, foi feito prisioneiro, foi feito tantas coisas. Como é que este mundo poderia ser o melhor mundo que existe? Então, mas ao mesmo tempo ele queria então que o Pangloss ainda estivesse vivo para mostrar que ele estava errado, que o mundo era bom sim. E nessas filosofias deles, inclusive eles vão vendo alguns casais, algumas pessoas, e eles dizem, aquele casal ali parece ser feliz. E quando eles vão conhecer as pessoas, eles vão ver que na verdade eram pessoas extremamente infelizes, que haviam passado por experiências muito sofredoras. Isso traz até uma lição para nós, né? Às vezes a gente achar que tal pessoa é feliz, tal pessoa tem uma vida perfeita, é muito provável que isso não seja verdade. Resumindo o final da história. Passam-se muito tempo, Cacambo não volta com Cunegondes, o Cândido acaba ficando preocupado, até que muito tempo depois o Cacambo volta, leva então o Cândido e o Martinho para Cunegondes. Só que tem um problema. Depois dele ter passado por todas essas aventuras, ter passado por inúmeras situações, ele ter matado 3 sujeitos, porque ao longo da história ele acaba matando até o irmão da Cunegondes, que ele descobre que havia sobrevivido, mas ele era contra o casamento dos dois. Então depois de passar por todos esses perrengues, ele descobre que a Cunegondes estava feia. Pois é. Mas a beleza é relativa, não importa. O Cândido descobriu que ela havia ficado extremamente feia, uma pessoa horrorosa, e ele acaba ficando com ela mais por piedade, mais porque ela realmente estava feliz de ter ele de volta. Mas ele então se sente triste, né? Porque ele passou por tudo isso e ele encontra uma Cunegondes, que era uma pessoa que ele amava, que ele venerava, tinha uma paixão tão ardente. Ele acaba encontrando uma pessoa feia e desgastada com o tempo quando ele encontra ela de volta. Então o livro, amigos, ele é exatamente essa reflexão de nós vermos que a vida, ela não é perfeita, ela não tem uma finalidade por trás de tudo, não possui tudo uma razão de ser. Existem tragédias, existem coisas ruins, existem desastres
E isso faz parte da vida, isso não faz da vida também uma coisa horrível, mas faz da vida o que ela é. A vida não é aquilo que nós gostaríamos que ela fosse, ela é o que ela é, com seus momentos bons e com seus momentos ruins. O historiador Leandro Carnal, quando ele fala sobre o otimismo, ele diz que se existem pessoas em um avião e este avião está caindo, não importa se você vai pensar positivo, se você vai pensar negativo. Em outras palavras, você pode ser uma pessoa pessimista ou otimista. Isso não vai mudar o fato de que o avião ele vai cair. O que vai fazer a diferença é você ter um pensamento estratégico e tentar manter a calma, ou se for uma outra solução, um outro problema, tentar pensar em uma solução. É isso que vai fazer a diferença. Esses perigos do otimismo servem para nós nos nossos dias de hoje, no atual momento que nós estamos vivendo agora em 2021, onde muitas pessoas estão se expondo a situações de risco, a aglomerações e simplesmente dizem: eu só vou morrer se for a hora, só vou morrer se Deus quiser. E aí nós vemos esse otimismo exagerado, esse panglossianismo que conduz as pessoas à morte, se não elas próprias, muitas vezes pessoas ligadas a elas. É interessante que no final do livro, o Voltaire ele deixa uma mensagem que é uma mensagem até enigmática, que até hoje as pessoas tentam se esforçar para entender. Ele diz que cultivemos o nosso jardim. Então, no final do livro, Voltaire diz isso, que nós cultivemos o nosso jardim. Mas qual será que é o significado dessa frase? O que Voltaire quis realmente dizer com isso a gente não sabe. Mas eu gosto muito do que diz o historiador Giovanni Reale e o autor também Dario Antiseri no seu livro A História da Filosofia de Spinoza a Kant, quando ele vai estudar Voltaire, nos expor sobre Voltaire. E ele diz que muito provavelmente Voltaire se referia ao trabalho, de nós trabalharmos para tornarmos este mundo um lugar melhor, porque o mundo ele não é perfeito, mas nós podemos torná-lo um lugar melhor. E isso faz muito sentido, porque Voltaire, quando ele diz essa frase, para nós cultivarmos o nosso jardim, ele estava também falando sobre o trabalho que eles teriam que fazer, sobre o trabalho, ou seja, algo a ser feito para lidar com a existência, para lidar com as coisas ruins que existem no mundo. Entender que o mundo não é perfeito. E quando a gente diz que o mundo é perfeito, isso dispensa qualquer trabalho da nossa parte. Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou trabalhar para transformar esse mundo num lugar melhor, se tudo já está perfeito, se tudo já está como Deus quer? Então, olhem só, isso provavelmente é uma forma de dizer: cuidemos dos nossos problemas, cultivemos o nosso jardim, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as aflições, os sofrimentos que vamos passar na nossa vida, eles existem. Nós não podemos negar a existência deles. E a partir disso, nós podemos tentar lidar com essas situações, superarmos as nossas dificuldades e trabalharmos para que o mundo ele possa se transformar num lugar melhor. E como eu disse, o que nós fizemos aqui hoje foi um breve resumo da obra. Fica o convite para você ler o livro Cândido, que é um livro maravilhoso, é um livro extremamente engraçado, eu ri muito lendo, porque é um livro maravilhoso, principalmente as falas de Pangloss, que são as falas mais engraçadas da obra. Então aqui nós fizemos este resumo extremamente mais para falar sobre essa questão do otimismo, que muitas vezes ele pode ser prejudicial. Só para vocês terem uma ideia, eu já conheci pessoas que tinham uma visão extremamente panglossiana. Panglossiano, então, é aquele indivíduo que tem esse otimismo exagerado, mesmo em situações extremamente ameaçadoras. E era uma pessoa, por exemplo, que dizia que episódios históricos como o nazismo, como o fascismo, eles já eram para acontecer, já estavam nos desígnios de Deus, e que nós tivemos alguma coisa boa depois de tudo isso. Mas falar que isso era da vontade de Deus é uma situação um tanto que problemática. Acredite você ou não em Deus, isso tem repercussões gravíssimas. Dizer que as coisas que acontecem já eram para ser, que tudo possui uma razão de ser, isso suprime o livre-arbítrio do ser humano. Isso tira o nosso poder de escolha. O mundo, ele é o que ele é. Ele tem os seus momentos bons e ele tem os seus momentos difíceis. Nós não podemos idealizá-los, nós devemos trabalhar para que tornemos este mundo um lugar melhor. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho e eu agradeço a sua atenção até aqui. Fica para você essa reflexão então. Você é uma pessoa panglossiana? Nosso mundo não é o pior dos mundos possíveis, mas também não é o melhor. É preciso cultivar nossa horta, isto é, precisamos enfrentar os nossos problemas para que este mundo possa melhorar gradualmente, ou pelo menos, não se torne pior.